Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de Geografia, do dia 6/5, nós vamos concluir o conteúdo sobre fusos horários. E nós vamos ver hoje sobre o último tópico, que vai falar sobre os fusos horários do Brasil. Esse conteúdo vocês podem acompanhar na apostila de vocês entre as páginas 58 a 61. Quando nós falamos de Brasil e os fusos horários, devido à sua extensão territorial, e incluindo as ilhas oceânicas, como Fernando de Noronha, o Brasil vai possuir 4 fusos horários. E todos esses fusos horários eles vão estar situados a oeste do meridiano de Greenwich. Então, todos os fusos horários vão estar situados a oeste, apresentado aqui no mapa. Aqui, esse mapa está representando os 4 fusos horários que nós vamos ter. Observem lá o primeiro fuso horário, ele vai estar localizado a 30 graus de longitude oeste, e esse fuso horário ele vai ter 2 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich, como está indicado ali no mapa. E esse fuso ele é adotado principalmente pelas ilhas oceânicas, como Fernando de Noronha, São Pedro e São Paulo, Trindade e Vaz, vai ser adotado esse fuso horário. Por exemplo, Fernando de Noronha está situado a mais de 300 quilômetros da costa do Rio Grande do Norte. E em relação ao horário de Brasília, os relógios de Fernando de Noronha e todas essas ilhas que eu citei, eles vão estar adiantados em 1 hora. Por exemplo, se em Brasília é 17 horas, em Fernando de Noronha é 18 horas. Porque quanto mais a oeste, vai perdendo 1 hora a cada fuso. O segundo fuso horário, localizado a 45 graus longitude oeste, vai ter 3 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich. E esse fuso é a hora oficial do Brasil, porque nele vai estar situado, como vocês podem observar, a capital do Brasil, Brasília. E nós, aqui, por exemplo, Paraná, nós seguimos o horário de Brasília. Então, esse fuso ele vai ser utilizado pela maior parte dos estados brasileiros, como vocês podem observar aí. Inclusive nós seguimos o horário desse fuso, que está a 3 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich. O terceiro fuso, localizado a 60 graus longitude oeste, tem 4 horas a menos. E nesse fuso situam-se as capitais como Cuiabá, Mato Grosso, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Boa Vista, Roraima, mais acima aí Manaus, e também Porto Velho, Rondônia. São essas as capitais que vão estar situadas nesse fuso, que tem 4 horas a menos em relação a Greenwich. E o quarto e o último fuso que nós temos está localizado a 75 graus longitude oeste. E esse fuso ele vai ter 5 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich. Como vocês podem observar no mapa, ele vai englobar uma pequena parte do território brasileiro. Esse fuso ele também apresenta 2 horas a menos que o horário oficial de Brasília ou o horário seguido pelo país. E vão se situar nesse fuso o sudeste do estado do Amazonas, como vocês podem observar, e também o Acre. E a única capital brasileira que vai estar situada nesse fuso é o Rio Branco. Então, esses são os 4 fusos que nós temos.
O primeiro vai ter 2 horas a menos em relação a Greenwich, o segundo tem 3 horas a menos, o terceiro tem 4 e o último tem 5 horas a menos em relação a Greenwich. Então, quanto mais a oeste, vai ser diminuída as horas. Agora sobre o horário do verão no Brasil. Então, desde 1985, o Brasil adota o horário de verão. E nesse horário de verão, os relógios de boa parte dos estados são adiantados em 1 hora num determinado período do ano, como nós sabemos. E no período de outubro a fevereiro é estabelecido o horário de verão, por exemplo, nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. E nessa época, o Distrito Federal, Goiás, a região sudeste e a região sul passam a adotar 2 horas a menos do que Greenwich, enquanto Mato Grosso e Mato Grosso do Sul passam a ficar a menos 3 horas, como vocês podem observar ali no mapa. E esse ano nós não tivemos o horário de verão. Qual que é o objetivo de ter horário de verão? Então, o objetivo de se fazer horário de verão é justamente reduzir o consumo de energia, aproveitando o prolongamento da luz solar por conta dos dias serem mais longos. E esse horário, ele não é adotado pelas regiões norte e nordeste, porque essas regiões elas vão estar localizadas nas baixas latitudes, ou seja, vão estar localizadas próximas à linha do Equador. E nessa região, como nós já vimos em aulas anteriores, essas regiões elas recebem a mesma incidência solar praticamente nos 12 meses do ano. Então, essa região não se adota esse horário, tá? A região norte e a região nordeste. Como atividade, vocês têm na apostila de vocês, na página 61, as questões 1 e 2, que vão estar relacionadas aos fusos horários brasileiros. Então, essa atividade vocês vão desenvolver ela até o dia 8/5, que é a data de entrega. Então, até sexta-feira, vocês têm o prazo de entregar essa atividade para mim. Então, qualquer dúvida que surgir, vocês podem estar entrando em contato. Um forte abraço.